A nossa primeira técnica de hoje, a gente vai fazer essa caixa. Ela é imitação de couro com tecido. E é muito legal essa técnica, gente, porque, olha, dentro é uma caixinha de costura, ó. Isso aqui é opcional, você pode fazer dela também uma caixinha para bijuteria, tá, ó. E nós vamos estar ensinando a fazer esse acabamento interno também, que é muito interessante. Olha só, eu vou estar usando tecido na minha caixa, botões como acessório, a gente vai estar prespontando toda ela. Agora, é um detalhe muito legal. Essa técnica de hoje, você não precisa ficar presa a exatamente essa caixinha de costura. Você pode fazer essa imitação de couro numa moldura para quadros, num porta-retrato, numa caixa de vinho. O interessante da técnica, gente, é que você pode utilizá-la em várias outras opções, tá? Você não precisa ficar presa exatamente nessa caixa, tanto que a gente vai estar fazendo essa técnica em plaquinhas, certo? Então eu vou estar passando para vocês a lista de material que a gente vai estar usando. Então vamos lá. Eu vou estar usando uma base para artesanato, certo? Um PVA cobre para usar acabamento interno, um PVA na cor chocolate, um PVA preto, cola permanente, uma cola instantânea para colar os botões, um verniz à base de água fosco e um brilhante. Os pincéis, olha, a gente tem várias texturas, tá? Então, cada pincel foi desenvolvido sua técnica para ele. Geralmente, a gente tem em casa sempre esses de cabo amarelo e cerdas brancas. Ah, vou usar. Detalhe, cada pincel tem sua técnica, então não use um só para a mesma técnica. Então aqui a gente vai estar usando de pelo mais firme, de pelo macio, vou estar usando tesoura, uma tinta dimensional em relevo para mim fazer um efeito de um presponto mais saliente, botõezinhos de cores diversas. Vou usar uma caneta gel para mim também fazer um presponto e vou estar usando tecidos. Daí você em casa vai escolher. Gente, tecido a gente tem um leque muito grande, então é só asas à imaginação. Fita crepe para estar demarcando, lixa fina para madeira. Ai, Vera, eu não sei comprar lixa. Que número de lixa que eu compro? Isso é muito legal. Lixa, a gente também tem vários números. Quanto maior o número, mais fina ela é. Menor o número, mais grossa. Em casos de pátinas, a gente usa um número maior. Quando é só para acabamento, um número mais fino. No caso, 180, 220. Às vezes você vai me perguntar assim, que número que você está usando? E daí eu dou para você um número. O que que acontece? Você não vai encontrar. Gente, número lixa fina para madeira, só, mais nada, não se prenda nesse caso ao número. Quando for pátina, daí sim tem que respeitar o número. Pinta a bolinha, tá? E água. Aqui a gente tem um tanquinho para estar lavando os pincéis. E nessa técnica eu posso estar acelerando a secagem, que eu vou estar usando um soprador térmico ou um secador de cabelo. Vera, eu não tenho nenhum dos dois lá em casa, o que que eu faço? Deixa secar sozinho, não vai interferir em nada. A única coisa é que vai demorar um pouco mais de tempo. E se você me perguntar, quanto tempo eu levo para fazer essa peça? Ah, minha amiga, isso é muito relativo. Depende muito do tamanho da caixa, da região onde você mora e da quantidade de tinta que você vai estar usando. Respeite o tempo de secagem. A madeira, quando a gente acelera, ela retém umidade. O que que vai acontecer? Você vai e acelera, depois você vem com um verniz em cima. Ela vai voltar, você vai ter uma reação química aí. Então deixa secar naturalmente, certo? Ah, mas você vai estar acelerando. Nessa técnica não vai ter problema nenhum, porque tudo é à base de água e é pouco produto que você vai estar usando. Tem técnicas que você tem que respeitar o tempo, sim, não é o caso dessa, ok? E a gente vai para a execução dela. Para começar, eu já trouxe uma placa, então a gente não vai estar se prendendo a caixas. Essa plaquinha é uma placa de MDF que a gente já conhece, certo? Poderia ser numa tela, que a gente já sabe o mesmo processo. Então eu já dei uma demão de base branca aqui, para artesanato. Qual a finalidade da base, Vera?
A base, gente, ela vai formar uma película protetora na tua madeira que vai estar selando o teu MDF, para quando eu vier com uma tinta colorida, ela absorve menos cor e não vai manchar. A base, por ela ser acrílica e o PVA, a acrílica ela tem uma retenção maior à água e o PVA não. Se você coloca água em cima do PVA, a madeira absorve, ao passo que a acrílica, a madeira despreza. Então tá, eu passei uma demão, vou passar a segunda. Por quê? Porque eu vou estar usando uma outra tinta escura aqui e eu vou estar usando água sobre ela. Então eu tenho que estar com o meu branco bem selado. Então olha só, minha base, pincéis de cerdas macias, tá? Usa geralmente aquele de cabinho vermelho e cerdas, tá? Não cerdas sintéticas. Então vem aqui, ó. Coloco sobre ela e a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Sempre a cor de cima tem que estar cobrindo a cor de baixo. Não há necessidade de você seguir o mesmo sentido, ó. Pode ser aleatório. O importante é que depois, na hora que você passou, você venha e nivele. Nós vamos estar fazendo agora, olha, demarcar a nossa peça. Então, eu vou pegar a fita crepe, corto e vou estar, olha, demarcando aqui. Isso aqui eu vou fazer para eu pintar a parte de cima, que a gente vai estar fazendo o efeito do couro. Então, eu vou estar usando um PVA na cor chocolate, ó, e movimentos aleatórios. Não há necessidade da minha tinta ficar 100% homogênea aqui. Um pincel de cerdas macias, tá? Nada de usar aquele de cerdas firmes. Nesse caso, ó, bem macia. Então, olha, deposita a tinta aqui e nivelo. Ó, isso aqui. Ai, Vera, mas tá ficando todo manchado. Ele, no final, vai fazer parte da nossa técnica, ó. Isso aqui. Então, não há necessidade que ele fique 100% liso, homogêneo. Você vai estar dando apenas uma demão, ó. O que eu não quero é isso aqui, ó. Esse efeito de degrauzinho, isso eu não quero. Depois da nossa tinta na cor chocolate já seca, eu vou colocar numa bandejinha o PVA na cor preto. Você coloca um pouquinho aqui. E vou dar uma leve diluída com água, ó. Isso aqui. Venho com meu pincel e misturo. Feito isso, ó, eu não quero ela 100% líquida, tá? Feito isso, eu reservo, põe pra cá. Pego esses plastiquinhos. O que é isso, Vera? Aquele saquinho, ó, bem molinho, bem flexível, ó. Você vai abrir o saquinho e amassar. Amassa bem ele, olha, e reserva. Põe pra cá. Venho com a minha tinta, ó, líquida, molho um pouquinho mais de água e deslizo ela aqui, ó. A gente já vai estar fazendo, ó, o nosso efeito do couro. Simples, ó. Carga de água no pincel e deslizo. Nada de ficar movimentos certos aqui, ó, bem irregular. Ó. Tem que ser um pouquinho rápido, senão minha madeirinha vai começar a absorver e depois você não consegue fazer a mescla mais. Pincel na água, venho com o meu plastiquinho, coloco sobre ela, pressiono. Quando eu faço isso, eu já estou fazendo minha mescla. Ó, segredo nenhum. Você pode fazer isso numa porta, em casa. Venho e tiro. Obtenho o meu resultado final. Ah, Vera, eu quero um pouquinho maior. Pega novamente o plastiquinho, pegamos outro e amassa, ó. Coloco ainda sobre ele, ó, e vem fazendo novamente o resultado, ó. Vem aqui, pressiono mais. E aí você vai fazendo até a hora que você queira atingir um resultado satisfatório. Ó, isso aqui, tirei mais. Simples, né, até aí. Então tá, reserva. Tira nosso plastiquinho do lado. Então, olha só, a gente tá secando nossa peça, tá? Ó, seca super rápido. E depois de seco, olha só, nós vamos estar colando o nosso tecido. Vera, que tecido é esse? Um tecido com motivo floral, um tecido de algodão, que você vai cortar na medida da onde você demarcou sua caixa. Vou estar usando uma cola chamada cola permanente. Vera, eu posso estar usando cola branca? Eu não aconselho, porque vai demorar muito mais o tempo para secagem, você vai estar trabalhando com ela, ó.
A cola permanente você vai passar com um pincel macio aqui, ó. E a gente vai estar acelerando a secagem dela. Como que eu vou fazer isso? Eu quero atingir o meu ponto de mordência. Passei, ó. Vou pegar novamente o meu soprador e vou dar uma acelerada. E daí nós vamos estar atingindo o ponto de mordência que vocês vão estar vendo agora, ó. Acelero, é rápido, reservo. Não há necessidade de você estar hipermeabilizando o tecido. Olha isso aqui, isso é ponto de mordência, ó. Ela fica em toque, tá? Isso aqui. Aí você vai vir com o teu tecido, colocar sobre ela, ó. E nivelo. Se ficar alguma ruguinha, ó, tira e coloca novamente. Isso aqui, ó. Certo? Feito isso, o que eu vou estar fazendo? Ficou algumas hastes aqui, ó. Pego uma tesoura, venho e corto, ó. Tá? Isso a gente vai fazer na caixa toda, a lateral toda da caixa. Então, olha só, nós fizemos na placa. Como que eu fiz isso na minha caixa? Olha, eu fiz a lateral toda, a volta toda da caixa. Isso daqui são acessórios que a gente vai estar colocando no final, isso é opcional, caso queira ou não. Mas essa lateral, aqui à frente, nós já fizemos. A lateral, ó, lado a lado, eu vou pegar meu tecido, passo a minha cola permanente e deixo secar em ponto de mordência. Venho aqui, ó, e vou medir todos os lados. Então, meu tecido vai estar cortado na medida de cada lado da caixa. Ó, isso tudo. Venho e vou colocando, ó, lado a lado, tá? Eu não vou colocar uma faixa inteira. Eu vou fazendo sempre lado a lado, que ele não vai ter emenda, não vai aparecer nenhuma das emendas, ó. Isso aqui. Então, acredito que até aí ninguém vai ter nenhuma dificuldade, certo? Embaixo, ó, você vai deixar ela rente, tá? E depois você vai estar finalizando com o PVA na cor preta. Ou poderia estar fazendo a própria imitação de couro que a gente fez na tampa, tá fazendo embaixo. Voltando à nossa peça, gente, eu vou estar usando um verniz à base de água fosco. Todo verniz com pigmento fosco, o pigmento é mais pesado. Então, pega um palitinho e mistura bem. Porque senão, se ele não estiver 100% homogêneo, ele não vai ficar fosco e pior, não vai secar. Então, feito isso, ó, eu venho aqui. Agora sim, eu vou estar usando um pincel de cabo amarelo e cerdas brancas. Por que isso, Vera? Ele é mais firme e eu vou estar selando a trama do meu tecido em movimentos circulares, ó. Tá? Por que eu não passo no movimento só, Vera? Ele vai absorver mais. Então, quando eu faço isso, ó, absorve menos verniz sem excesso. Então, ó. Poderia ser um verniz com brilho? Poderia. Mas eu quero brincar aqui com fosco e brilhante. É isso que eu falo, artesanato você tem que estar brincando com as tintas para estar dando essa sutileza. Vou deixar secar e a gente vai começar a prespontar. Mas antes de eu fazer esse presponto, eu vou passar na parte superior o meu verniz à base de água com brilho. Com o nosso tecido já passado o nosso verniz à base de água fosco, seco, eu vou estar usando um verniz à base de água com brilho, tá? Ele eu não preciso misturar. E vou estar passando na minha parte que eu fiz a imitação de couro. Vou estar usando um pincel de cerdas macias agora, porque senão ele vai ficar todo riscado. Quando eu uso um verniz à base de água, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu deposito o produto, que daí ele não vai ficar manchado, ó. Você vem e nada de ficar esticando o pincelzinho. Coloca um pouco mais, ó. Você vai estar depositando teu produto aqui e vai deixar secar sozinho. Eu, particularmente, não gosto de acelerar secagem em verniz. Por quê? Vai levantar bolhas. Então, ó, não é legal. Deixa secar sozinho. Venho aqui, ó, nivelo. Ai, Vera, ele é leitoso? Sim, por ser a base de água, ele vai ter essa cor leitosa aqui, ó. Quando eu trabalho com produto à base de água e você coloca um pouco mais, ele é autonivelante. Então, não há necessidade de você ficar alisando tanto. Não se importe que fique um pouco mais branco de um lado e o outro não. Deixa que ele automaticamente vai nivelar. Se cair fora, em algum móvel, tá?
Não se preocupe, porque é a base de água. Então, ó, não vai ter nenhum problema. Feito isso, ó, vai deixar secar sozinho, pra gente depois estar fazendo a segunda parte dele, ó. Vou pegar meu PVA na cor preta, coloco um pouco numa bandejinha, pego um pinta-bolinha. Caso você não tenha em casa um pinta-bolinha, pode fazer com o cabo do pincel. Daí eu vou colocar entre a minha imitação de couro e o meu tecido. Então eu vou lá, ó, coloco um aqui, molho, coloco outro aqui, ó, e vou dando espaçadamente, ó, isso aqui. E assim eu vou fazendo até o final, ó. Tá? Então, ó, venho novamente, ó. E nós vamos fazer a mesma coisa na parte de baixo, no tecido. Então, entre uma bolinha e outra, eu venho aqui, ó, e dou um pinguinho, ó. Isso aqui. E isso também eu vou fazer até o final. Na nossa caixa, a gente fez isso lado a lado. Na parte da imitação de couro, eu vou pegar uma canetinha, caneta em gel, na cor branca. E vou, ó, fazer o meu press-ponto. Então, você vai, ó, e vinca até o final. Vera, eu não tenho a mão firme. Nada impede de você usar da ajuda de uma régua. Ó, viro e vou de novamente, ó. E aqui você vai brincando na tua caixa toda. Se fosse um porta-retrato, faria dentro e fora. Ó. Eu vou estar usando uma dimensional em relevo, tá? Da cor que você queira. Aqui eu tô usando uma cor clara, ó. Então eu vou unir lá na bolinha de cima, pressiono e faço o meu S, ó. Vou lá na bolinha de cima com a bolinha de baixo, ó. E a gente vai fazendo o nosso press-ponto ficar em relevo aqui, ó. Certo? E isso a gente vai fazer na nossa caixa toda. E com isso, ó, a gente finaliza a nossa técnica, ok? Você pode estar acrescentando botões, pezinho, se for uma caixa. Então, olha só, se eu quiser acrescentar botões, ó, você vem aqui e vai brincar. Como que eu vou colar esse botão, Vera? Ó, com uma cola instantânea, certo? Então, você vai pegar, ó, a sua colinha, vai dar um pingo aqui, ó, e outro aqui. Vem, posiciona o botãozinho, ó, e deixa, ok? E com isso a gente finaliza a nossa caixinha de costura de imitação de couro com tecido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica e executem. Olha só, nós vamos estar dando agora uma solução para acabamento interno de caixinha, gente. Olha isso aqui. Eu não preciso passar base para artesanato, não preciso lixar minha caixinha e nem preciso estar invernizando depois. Nossa, como que eu faço isso? PVA na cor cobre metálico, tá? Ó, coloco num pratinho, direto no meu MDF, sem nada. Não vou passar nada sobre ele. Vou usar um pincel pata de vaca, que ele é arredondado e levemente chanfrado. Ele é próprio para eu estar fazendo esse movimento, ó, em batidinhas. Nessa técnica, você não vai passar pintando, senão na hora que eu secar, o que vai acontecer? Ela vai ficar toda manchada. Então, o segredo aqui, ó, o teu diferencial nela é vir fazendo isso aqui, ó. Eu vou batendo, ó. E vou fazer isso até o final, certo? Não é para você vir com batidas aleatórias, você vem fazendo aqui, ó. Detalhe, uma demão só. Feito isso, você vai secar e você vai estar obtendo esse resultado. Olha que legal, acabou aquela dificuldade da gente estar passando branco, lixando e cores dentro. Acabamento interno, gente, é tudo numa caixinha. Você não pode deixar de fazer a parte de dentro, porque senão, fora tá lindo, dentro você vai colocar uma bijuteria. Se ela tem branco aqui, vai ficar rodando aqui dentro, vai riscar todinho.
Com esse acabamento, não tem nenhum problema que a tua bijuteria fique rodando aqui. Não vai riscar e nem descascar, ó. Isso aqui, ó. Até aqui, nenhuma dificuldade, né? Eu venho com o meu soprador, acelerei a secagem. Olha isso aqui. Tá, ó. Ela não vai riscar. Certo? Então, você vai estar tendo, ó, um acabamento interno. E o legal dessa cor, que não vai brigar com cor nenhuma que você ponha do lado de fora. Ah, mas aqui você está usando um tom sobre tom. Tudo bem, eu posso fazer essa cor em cima do rosa, posso fazer em cima do preto, tá? Porque é um acabamento interno, ela não briga com nenhuma cor que você esteja usando do lado externo, ok? Então, vocês tiveram mais essa sugestão, que é uma solução para acabamento interno de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa.